Olá pessoas, hoje é dia de analisar mais um capítulo deste livro, Por que as Nações Fracassam, de Daron Acemoglu e James Robinson, dessa vez analisando, sintetizando o capítulo 8, Não no Nosso Quintal, Barreiras ao Desenvolvimento, e vamos fazer por meio de uma síntese que tenta destacar alguns aspectos e não um comentário exaustivo que pretenda substituir a leitura do conteúdo presente no capítulo. Existem 4 estados absolutistas para os quais são dados destaques, 3 europeus, 1 da Ásia. Os 3 europeus são a Espanha, a Áustria ou o Império Austríaco, o Austro-Húngaro, e a Rússia, e na Ásia o Império Chinês. E comparado com esses estados, também são comentados outros estados ao redor do mundo, mas com destaque aí para a Etiópia e a Somália, com comentários também que se estendem ao Haiti e ao Nepal, que são estados onde a centralização não conseguiu se firmar, e a gente vai ver consequências disso. Mas o livro inicia com um comentário sobre a prensa e o reflexo disso sobre o Império Otomano. A prensa descoberta e inventada pelo Johannes Gutenberg, né? E no final na verdade, o meio do século XV, ela acabou se propagando, a prensa tipográfica, sobre outros estados, né? Ainda no século XV, europeus, como os estados que hoje nós consideramos como norte da Itália, a Inglaterra, a França, né? Há uma datação por isso, e com essa proliferação, uma série de possibilidades de comunicação e desenvolvimento de leitura vem junto, mas por motivos alegadamente religiosos, o Império Otomano proibiu, né, que a prensa tipográfica existisse ou funcionasse dentro do seu território. E isso só foi suspenso praticamente 2 séculos depois, e ainda assim de uma forma restrita para questões ligadas à religião, com diversas restrições e com um conselho de sábios que avaliava essa tradição ao longo do tempo. O Império Otomano sofreu um grande atraso em virtude dessa difusão da imprensa escrita, né, que só veio a ser rompida basicamente durante a Primeira Guerra Mundial, já no século XX, restringindo esse império que era tão rico desde a queda de Constantinopla, né, e que tinha um capital, uma acumulação primitiva que poderia ser uma vantagem frente aos estados europeus. Então essa é uma das barreiras que o livro aponta para o desenvolvimento do Império Otomano, né, que se refletiu na própria alfabetização do povo, que é comparada com estados muito próximos da gente, né, o estado de Portugal, onde a população adulta era de 20%, que sabia ler e escrever, era de 20%, enquanto os estados europeus, principalmente a Prússia, a Alemanha, onde houve a Revolução Protestante, né, era um contingente muito maior de leitores, fazia até base da fé ler as escrituras com seus próprios olhos, né? Então, o que temiam os estados absolutistas europeus eram semelhantes ao que temia o Império Otomano. Tanto a Rússia quanto o Império Austro-Húngaro, governado pela Casa de Habsburgo, temiam que o desenvolvimento, agora no século XIX, no século XVIII, XIX, associado à Revolução Industrial, que é basicamente o temor do avanço industrial, tanto que a terceira seção do capítulo chama-se Medo da Indústria, né? Quando esse desenvolvimento é associado com a indústria ela leva a uma possibilidade de contestação da estabilidade política marcada por um absolutismo centralizador, por um lado, mas também porque a indústria é uma atividade agregadora, enquanto a agricultura ela pode ser desenvolvida de uma forma mais dispersa no espaço, a indústria necessariamente agrega, e a agregação pode haver combinações, conluios, consciência, contestação do poder. Exatamente, né, o Estado espanhol, o Estado austríaco e o Estado russo são comparados na Inglaterra, onde
houve uma revolução sangrenta, mas nessa revolução sangrenta houve uma constituição que protegeu o direito do cidadão frente ao poder absolutista do Estado inglês e que permitiu um desenvolvimento de atividades comerciais e industriais que não existiriam se a gente comparar o caso da Europa Central e do caso da Europa Oriental. Então, diversas vezes isso é comparado. A Espanha, que quando está descobrindo riquezas enormes da América, ainda assim aumenta a tributação sobre a população para financiar guerras, entre as quais as guerras contra a própria Inglaterra, que proibia a comunicação entre suas próprias colônias, né? O que hoje nós conhecemos como México e o que hoje nós conhecemos como o estado da Colômbia, eram proibidos de comunicar entre si. A comunicação só poderia se dar com a Espanha, né? E havia uma centralização, uma rejeição do poder do parlamento dentro da Espanha e uma defesa no capítulo de que pequenas alterações elas vão criando grandes impactos ao longo do tempo. Então, enquanto a Inglaterra, a burguesia conseguiu arrestar o poder da Inglaterra, na Espanha esse parlamento era muito tímido, né? E as garantias que existiam de propriedade, elas eram exauridas. Primeiro com a expulsão de judeus, que tiveram que sair sem levar ouro e prata. Depois dos árabes, que haviam ocupado a região da Ibéria por muito tempo, teriam também que sair e teriam que vender suas propriedades rapidamente a preços muito baixos. E não havendo garantia do direito de propriedade, o incentivo ao investimento ele é cortado fortemente, porque, afinal de contas, porque você vai investir se depois do empreendimento todo você não pode usufruir os efeitos, se apropriar dos efeitos desse investimento. Até do lado dos banqueiros, não, no caso espanhol, não foi respeitado, primeiro lá com a família Welser e depois com famílias sucessivas de banqueiros que existiram, e portanto o financiamento de empreendimentos encontrou obstáculos e com ele a monopolização do poder e do comércio acabou também estimulando com que as inovações não se dessem nesse espaço. Uma coisa chave é dito aqui que sobre as 18 cidades que compunham a Espanha, que elas eram extremamente tributadas, né, e isso acabou estimulando com que não houvesse atividade comercial e industrial que basicamente se dá fortemente nos espaços urbanos e não nos espaços rurais, né? Nunca chegaram a constituir uma coalizão de interesses diversos com o intuito comum de impor restrições ao absolutismo, né? Já que esse parlamento não poderia legislar e os interesses, portanto, industriais não se estabeleceram. A tributação era muito severa e muito punitiva, havia uma privatização dos impostos e havia uma venda de imunidade parlamentar, né? Então isso a gente pode pensar Brasil e boa parte da América Ibérica ou espanhola, né? De como, na verdade, a lei se impõe para os que não são amigos do rei, e ser amigo do rei significa dizer não cumprir a lei, a ponto de você vender patentes, né, que davam imunidades para o pagamento de tributos, né. Na Inglaterra houve essa contra-arrestação do poder, mas na Espanha, né, na Casa de Habsburgo não se dava, e no Império Russo também. E com ele, um elemento particular, que era um elemento de mobilidade, mas que também é um elemento importante da indústria, que foi, no caso dos Estados Unidos, o principal fator de acumulação no final do século XIX nos Estados Unidos, que não é mencionado nesse capítulo aqui, que foi a criação das ferrovias, né? As ferrovias eram proibidas tanto no Império Russo quanto no Império Austríaco, salvo gloriosas exceções tardias, e a indústria era proibida da indústria da ferrovia, porque tinha mobilidade de pessoas, e a mobilidade de pessoas fazia com que o poder absolutista não se exercesse de forma intensa nesses países, né? Portanto, a figura de Francisco I, a figura de Pedro o Grande na Rússia, Francisco I na Áustria, né? São figuras que são destacadas, entre outras, do lado europeu. Do lado asiático é comparado
é destacado o Império Chinês, que foi promotor de diversas invenções na humanidade, entre as quais o papel, né, a existência da pólvora, entre outras tantas, e que foi um império inovador até um certo momento, mas a partir de um ponto o absolutismo ele acabou controlando um pouco essas inovações e as indústrias que poderiam ser advindas dela e a relação social que seria advinda dessas indústrias, porque entendia que especialmente o comércio ultramarino poderia ser contestador do poder dos imperadores, das dinastias imperiais dentro da China. Tanto que permitia o comércio ultramarino principalmente para efeitos de tributação e punia enormemente quando os emissários para cobrar tributos começavam a exercer alguma função comercial. Portanto, então, de um Estado inovador e proeminente, ele passa a ser um Estado que começa a perder compasso com aquilo que estava acontecendo na Europa, tanto comercialmente e depois a seguir do ponto de vista industrial, dada a revolução que se seguiu um pouco mais à frente dessas restrições comerciais relatadas pelo livro. Depois, o livro se dedica, né, à Etiópia e à Somália, que são estados africanos, mas que não conseguiram estabelecer a centralização de poder colocada pelos estados absolutistas, né, na Europa. Lembrem-se que esse livro, primeiro, ele começa, está no capítulo 8, ele começa a contar com conhecimento acumulados nos 7 capítulos anteriores. E diversas vezes são mencionadas comparações, por exemplo, como o dilema enfrentado no Congo por 2 possibilidades de encaminhamento advindos de 2 etnias diferentes, né? Também começa a comparar com o próprio capítulo, onde há uma centralização absolutista, que ocorreu também na Inglaterra, inicialmente, mas a centralização do Estado ela não foi impeditiva, ao contrário, ela favoreceu o comércio e depois a indústria. Mas enquanto a centralização do Estado, no caso austríaco, espanhol e russo, não favoreceu, porque não houve uma contraposição ao poder absolutista. No caso africano, o que se destaca é a ausência de uma centralização do Estado, né? Um momento onde o próprio Estado se fragmenta, e essa fragmentação, apesar de ser muito diferente da centralização europeia, ela tem uma característica comum, é que as elites ou as monarquias ou as lideranças políticas dessas regiões, elas aceitavam a fragmentação porque viam a centralização como ameaça do seu próprio poder. O que há de incomum? Não mudar uma estrutura política, que vai acabar também não favorecendo o comércio e a indústria, mas não muda porque essa mudança pode contestar o poder, né? Haiti, depois Nepal e outros estados são mencionados nesse livro, mas a tese é essa, né? Uma manutenção do poder, ora para um absolutismo centralizador do Estado, ora para uma fragmentação, mas que em 2 casos elas são impeditivos dos avanços que ocorrem no desenvolvimento primeiro comercial e depois industrial dessas nações. Essa é uma síntese breve, há outros conteúdos que eu convido a você a ler mais atentamente. Até outras ocasiões, e nós vamos sim exaurir todos os capítulos na nossa playlist, talvez faremos até uma playlist exclusiva do livro Porque as Nações Fracassam, e também talvez seja inserida no Booktuber em Tempo. Aguardamos vocês, até outras, um abraço, até lá.